Como interpretar a linguagem apocalíptica em Daniel, principalmente em Daniel 7? Tudo bem, gente? Aqui é o pastor Marcos Botelho, professor de interpretação bíblica hermenêutica, e hoje nós vamos conversar sobre uma linguagem que dá muita confusão, muita discussão, que é a linguagem apocalíptica bíblica. Geralmente você encontra essa linguagem no livro de Apocalipse, que muitos conhecem, mas também você encontra muito essa linguagem no Antigo Testamento, como Ezequiel e Daniel, que é o caso aqui. Eu vou usar a ferramenta Logos. E se você gosta desse software que me ajuda muito na interpretação e você quer testar de forma gratuita como ele funciona, o link está aqui embaixo, você pode baixar e assistir esse vídeo olhando também no seu Logos, e assim a gente vai junto aqui aprendendo mais das Sagradas Escrituras. O texto que eu escolhi hoje é o texto de Daniel 7. Mas antes de eu falar desse texto, eu quero contar para você por que eu cheguei nesse texto. Você sabe que o Messias, tão esperado no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, era a palavra Messias, quer dizer ungido, que ia ser o rei, o sacerdote ali. E quando chega no Novo Testamento, essa palavra é traduzida para o grego como Cristo. E todos os apóstolos reconhecem Jesus como Cristo. Mas Jesus, quando vai falar de si mesmo, ele escolheu um outro termo em vez de Cristo, ungido, que era o que ele é de fato. Mas aí ele começa a falar que ele é o Filho do Homem. E aí a gente já começa a entender por que Jesus fala sobre ele é o Filho do Homem. Aqui eu já queria começar com uma pesquisa. Vamos lá, eu vou aqui em ir, coloco a palavra Filho do Homem e ponho todos os textos. Opa, toda a Bíblia. Não, é aqui. Isso. Olha só, ele já coloca, deixa eu colocar só no Novo Testamento, quando Jesus cita, a gente vai ver aqui que essa expressão Filho do Homem aparece em 85 versículos. Várias vezes Jesus usa para si mesmo a palavra Filho do Homem. Agora, se a gente vem aqui, eu clico aqui e vou ver só Antigo Testamento. Aí a gente vai ver que aparece em 118 versículos. E sempre que aparece no Antigo Testamento Filho do Homem, ele está se referindo a filho Ben Adam, homem, humanidade. Então, é filho da humanidade. Ou seja, é tipo uma expressão no Antigo Testamento falando gente como a gente. Esse aí é gente como a gente. Esse aí é do tipo de Adão, da espécie de Adão. Não necessariamente é sempre filho ou da linhagem. Às vezes é usada essa expressão, Ben, filho, como cidades. Essa cidade é filha daquela, não foi que nasceu daquela cidade, é do tipo daquela, ou do tipo do mal, ou do tipo do bem. Então você tem essa expressão sobre do tipo de alguém, e a expressão filho do homem é um ser humano, é do tipo gente como a gente. Só que a expressão que Jesus usa é muito focada em Daniel 7, que é o que a gente vai olhar. E Daniel 7 não foi escrito em hebraico, não é a palavra Adam, mas Daniel pega emprestado essa expressão e dá um novo significado, principalmente em Daniel 7, que a gente vai olhar agora. Antes, volta aqui. Quero dar 3 elementos importantes para você interpretar um texto tão difícil como Daniel 7, porque você já deve ter visto várias vezes interpretações de Daniel 7, tem bestas saindo do mar, tem o ancião sentando no trono e julgando, você tem o Filho do Homem aparecendo nas nuvens, mas eu quero dar 3 dicas para você interpretar melhor a linguagem apocalíptica. Primeira dica é, quando você lê uma expressão como as bestas que saem do mar, ou o Filho do Homem, você faz o que eu acabei de fazer. Tenta olhar onde aparece essa expressão em outra parte da Bíblia, para você entender como os autores bíblicos interpretavam aquela figura de linguagem. Você não pode interpretar com a sua ciência ou a cabeça de hoje. Não é assim que se faz uma boa interpretação bíblica. Você descobre o que os autores bíblicos e o que o primeiro público entendia com aquela figura de linguagem. E toda a Bíblia está escrita, a grande maioria, com linguagem indireta.
ou seja, com linguagens figuradas, como parábolas, poesias, ditados e tudo mais, para você entender as coisas do alto em comparação às coisas aqui da terra. A segunda dica é tente localizar esse texto, é o que a gente vai fazer em Daniel 7, com o contexto do drama bíblico, ou seja, o que desse texto apocalíptico é referente ao Éden, é referente aos patriarcas, à queda, ao exílio, é referente aos evangelhos ou é referente a um tempo futuro. Isso é importante. A gente sempre que entende Apocalipse é sempre o futuro. Não, não, não. Boa parte, a maioria de um texto apocalíptico, ele é histórico e tem partes que são do futuro. Então, antes de você querer achar, isso aqui é Hitler, isso aqui é não sei quem, isso aqui é Dário ali do tempo de Daniel, isso aqui é Nero. Antes de você fazer historicamente, encontre teologicamente o seu encaixe no drama das Escrituras. E a terceira dica importante é interprete os textos apocalípticos muito mais como um sonho do que como uma bula de remédio. Às vezes a gente quer pegar os detalhezinhos e começar a colocar como se fosse uma bula de remédio ou os 10 mandamentos. Não. Os textos apocalípticos você tem que interpretar com o patos, como o sentimento que o profeta está tendo ali. Então, assim como você vai interpretar um sonho e às vezes não tem muito sentido, gente, eu estava falando com fulano, mas não era fulano, era ciclano, mas aí você interpreta, e várias vezes conversando com psicólogos, eu comecei a ver a chave de interpretar sonho da psicologia, não necessariamente sonhos proféticos, e eles sempre falavam, tenta entender como você estava se sentindo diante dessa situação. E é exatamente um dos princípios que você tem que tentar entender com o sentimento do profeta diante da visão. É lógico que a gente vai fazer um panorama, dá para passar muito tempo. Aliás, os textos apocalípticos não é para você em uma sentada entender. São textos que você vai meditar a vida toda vai te ajudar. São textos para se meditar em tempo de aflição. Todos os textos bíblicos de apocalípticos foram entregues em momento de perseguição. Os textos que eu usei aqui, de Daniel, por exemplo, está no exílio. O de Apocalipse de João é com a perseguição plena da igreja ali no primeiro século. Então, é ali que está a resposta. Você tem que interpretar em tempos difíceis e tentar entender mais o geral e sabendo que é um texto que você vai meditar a vida toda. Olha aqui, Daniel 7 começa falando que ele teve uma visão e no ano do rei Belsazar, tá aqui, no primeiro ano do rei Belsazar, ele teve uma visão e ele vai contar de forma resumida. E a primeira frase que ele coloca, eu estava olhando durante a minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Até coloquei em vermelho aqui o que está acontecendo. Os 4 ventos, ou o vento dos 4 cantos, estava agitando o mar. Aonde você ouviu essa expressão? Olha a pergunta importante, aonde isso foi usado? E você logo vai perceber que ali no começo de Gênesis, na criação, o vento paira sobre o mar. Então, Daniel está tendo uma visão do começo de tudo. Deus está no controle, Deus está provocando ali o caos, mar é caos, e Deus está agindo. Só que diferente de Gênesis 1, que depois Deus vai falar, haja luz e vai trazer ordem, beleza, o que é bom, aqui vai trazer o caos. Então, logo depois de Gênesis 1, lá do Éden, ali, daquele momento sublime, a gente pula para a queda e o que vai acontecer na queda. E aí a gente vai ver 4 grandes animais. Eu queria ver o paralelo aqui, a gente clicar aqui em animais, e eu quero fazer a comparação de textos para a gente dar uma olhada. A revista atualizada traduz como 4 animais também, 4 grandes animais, a NVI vai. E aí você vai ver as versões em inglês, geralmente eles traduzem como bestas, grandes bestas. E aí, Marcos, é besta ou é animal? É a mesma palavra. Na verdade, quando o autor usa aqui, ele usa animal selvagem. Então são animais selvagens, são grandes animais descontrolados. E a figura que Daniel vai usar aqui, voltando, os 4 animais é um leão, que tem asas de águia, você vai ver um urso, um leopardo, ou semelhante a um leopardo, e o quarto a gente não tem figura. E é interessante aqui,
porque geralmente os profetas escolhem animais que dominam o seu território. E aqui ele está escolhendo 3 animais que dominam o território da terra. Então ele está falando da criação ali do campo onde estava o ser humano, a terra, onde o homem deveria dominar, mas as bestas que estão saindo do caos do mar vão dominar a terra. E 4 animais selvagens que dominam, que você teria medo, é o leão, é o urso e é o leopardo. Só que na visão dele, esses animais são turbinados. O leão tem asas de águia, quer dizer que como se não precisasse só o leão ser perigoso, mas esse leão voa. Se você subir numa árvore, ele voa. E aí você vai ver o urso tendo dentes maiores, como de costela, ou você vai ver o leopardo. Esse sim tem várias cabeças e tem 4 asas, 4 cabeças. É terrível. Só que há uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, que é, de novo, aquele negócio que eu falei do sentimento, aonde está levando o texto e a visão. Quando você olha aí, e agora aqui eu coloquei as características humanas em verde aqui de cada animal. O leão, ele fica em 2 pés como homem e tem mente de homem, ou coração de homem. Naquela época eles achavam que coração é onde ficava o pensamento. Então a tradução talvez em outros lugares você vai ver coração. Você vai ver que o urso se levanta como um ser humano. E aí o leopardo já não tem mais características de ser humano. E a quarta besta não tem nem característica de ser humano, nem de um animal selvagem, de uma besta que domina a terra. O que Daniel está querendo dizer? Que esses animais, eles parecem coisa boa, como a figura de um homem, como o filho de Adão, o filho do homem, mas eles são bestas, eles só parecem. Mais na frente você vai ver que Daniel já interpreta o que são essas bestas. E ele fala que são reinos. E a quarta besta nem figura tem, não é nem parecido com nenhum animal. Na verdade, ele tem dentes de ferro, ele tem garras, que a gente vai ver já na interpretação no final do capítulo, de bronze, se eu não me engano. E essa quarta besta é o que tira Daniel do sério. Dá para falar muitas coisas, mas o mais importante é que Daniel está mostrando que na visão dele, mesmo eles no exílio, a coisa ficou ruim porque os reinos vieram e o reino que viria seria muito pior. Mas Marcos, aonde a gente encaixa esse reino? Não é essa a função agora no vídeo. Primeiro você precisa entender que Daniel está falando para o povo de Deus que está no exílio que os reinos são maus, que é a anticriação, cada reino e cada vez está ficando pior, menos com a cara do que é bom, do que é homem e mais bestial possível. E a última besta tem vários chifres e esses chifres também tentam ter olhos como de homens, né, semelhante, ou boca, mas eles também são reis que são maus e são profanos. Aí no versículo 9 você vai ver uma mudança, você vai ver uma outra figura que Daniel vai falar, que é o ancião de dias, que João, o apóstolo João, lá em Apocalipse vai falar que esse ancião é o Senhor. Ali, várias vezes, quando a gente vai ver que esse ancião vai sentar no trono eterno. O trono sempre aparece em todos os lugares da Bíblia, se referindo ao trono celestial. Ele está bem no centro dos céus, bem no centro do jardim do Éden, ó. Várias vezes a gente vai ver que ele está no centro do seu monte sagrado e no templo também. Então o trono sempre pertence a Deus e nas visões sempre foi visto um trono só, porque essa é a maior característica da fé judaica, que é um Deus só. Eles são monoteístas. Mas nessa visão ele viu mais de um trono, pode ser 2, pode ser 3, e o ancião senta no meio e os tronos que estão do lado de Deus estão vazios. A gente vai ver que as vestes do ancião, ela é branca como a neve, e o cabelo dele também é branco como pura lã. É interessante que Jesus, no Monte da Transfiguração, as vestes dele também ficam claras com a expressão de que ninguém conseguiria lavar tão de forma brilhante. E ali é claramente o apóstolo se referindo que Jesus, no Monte da Transfiguração, é o ancião. E João vai falar que o ancião em Apocalipse, que tem a cabeça branca como a neve, é Jesus. Olha que interessante, várias vezes troca de lugar ali falando de Deus, e isso é o estilo judaico. Por isso que não dá para ser como uma bula de remédio, porque várias vezes a metáfora é usada para um lado, às vezes é usada para um outro, mas é importante você sempre interpretar no contexto ali literário que está acontecendo. Outra coisa interessante é que você vai ver que
tá tudo pegando fogo. O trono tá pegando fogo, as rodas do trono tá pegando fogo, o rio tá pegando fogo. E aqui é interessante porque quando os reis iam para a batalha, e mais para frente Daniel vai falar que ele vai sentar para julgar, eles iam com tronos móveis, que na verdade as pessoas carregavam, e os tronos tinham grandes rodas que iam carregando até a frente da batalha, porque o rei iria negociar a guerra ou iria dar o veredito para a batalha final. O que está acontecendo é que o trono de Deus está chegando, está vazio o trono do lado dele, só está ele ali, e a pergunta é por que tem outros tronos e por que esse trono está vazio e por que está pegando fogo. O fogo está representando juízo. Sempre que aparece fogo, na maioria das vezes, é purificação, é juízo, como você pegar uma pedra preciosa e purificá-la no fogo. Só vai sair o que é valioso. E é isso que está acontecendo. Ali a visão está mostrando que esse trono está vindo para julgar, e no final ele fala que ele vai sentar e abrir os rolos, os selos, ou foi traduzido como livros. Isso é ruim da tradução, porque a gente ainda não sabe o que é um selo, não sabe direito o que é um rolo, né? Porque ele já não vive mais com isso, mas antigamente o rei tinha um anel e ele dava o veredito em um rolo, dobrava, jogava cera quente, colocava o seu anel e ali ele selava o pergaminho, o rolo, e ali só ele poderia abrir ou quem ele autorizasse. Por isso que João, em Apocalipse, vai falar quem é digno de abrir o selo ou romper o selo, e era Jesus a pessoa digna. Então, quando Daniel vai falar que o ancião vai abrir o rolo, ele está falando que vai dar um julgamento, e o fogo representa essa purificação. Por isso que o rio é de fogo. Na verdade, esse rio é uma referência de novo ao Éden. Ele fala que lá do centro do Éden, onde estava a árvore da vida, que várias vezes é colocada como trono de Deus, sai um rio e se divide em 4. Se você for lá em Gênesis 2, você vai ver. E esse rio agora está pegando fogo. Não é que o rio está pegando fogo, é que esse rio, em vez de dar vida, ele vai primeiro trazer juízo, purificação. Agora, a pergunta continua: que trono é esse do lado de Deus que está vazio? E a gente olhando o contexto ali, primeiro a criação sendo narrada, agora falando desse rio que sai do trono pegando fogo. Toda a descrição, ela é do templo ou ela é do Éden. Muito provavelmente, ali quando Daniel viu o ancião vindo julgar, ele começou a comemorar. Ele falou, agora chegou o fim. É que nem aqueles filmes que vem no final ali, aparecem todos os heróis para vingar, e ali o pessoal começa a comemorar. No cinema é mais ou menos isso, começa a comemorar porque Deus vai vir destruir as bestas, e é o que acontece. Só que quando Daniel olha ali o trono vazio, ele lembra que aquele trono era para Adão, para o primeiro homem ali, para reinar junto com Deus, a criação, a terra ali, aonde aqueles seres estavam pisoteando sobre as carnes ou sobre os seres humanos, a maldade estava reinando. Então, Adão, quando escolheu ser o próprio senhor do bem e do mal, junto com Eva, ele foi destronado, ele foi afastado. Então, o trono está vazio. Por isso que Daniel não fica tão feliz ainda, porque o julgamento está acontecendo e tem milhões de anjos, mas não tem nenhum homem ali do lado para poder falar, para poder reinar junto com o ancião. Então o trono está vazio. E aí Daniel vai falar um pouco mais dos chifres, dos reis que são profanos, e aí ele volta com a terceira e última visão que eu quero mostrar para você aqui. Versículo 13 vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E aí, aqui está a chave que agora vai transformar a visão em algo de esperança para o povo de Deus que estava no exílio, ou para nós também que buscamos a vinda do Filho do Homem. Nesse ponto aqui, ele vai falar que alguém do tipo de homem, alguém como ele, gente como a gente, aparece na visão para sentar no trono, se aproxima e senta. Só que ele não vem da terra, ele não vem nem do mar, nem da terra, ele vem das nuvens. Por isso que Jesus, lá em Atos 1, quando está subindo aos céus e deu os mandamentos ali, as determinações para os discípulos, ele vai subindo nas nuvens, e os anjos que estão do lado ali falam, ele também vai voltar dessa mesma forma. Ali é uma referência em Daniel 7, porque o verdadeiro homem não é Adão, o verdadeiro homem, ou o verdadeiro ser humano por excelência, é Jesus, e ele vem dos céus. E quando ele vem,
ele é o Filho do Homem, e olha só, ou do tipo de ser humano, e ele se aproxima, vamos dar uma olhada aqui, ó. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Até estranho o jeito que ficou a tradução, que às vezes é meio truncado, mas aqui está dizendo o seguinte, que ele se aproximou do ancião e ficou do lado dele, ou sentou no trono ali, aonde ele iria reinar. E olha o que acontece com ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para todos os povos, e o seu domínio é eterno, jamais será destruído. Dando domínio, glória e reino. Eu quero encerrar esse vídeo falando exatamente sobre esses atributos que é dado ao Filho do Homem, que é dado em Jesus após a cruz e a ressurreição. Eu lembro que quando eu jogava esporte, eu jogava basquete na minha cidade, quando a gente ia jogar um jogo importante, a gente juntava todos os nossos amigos e fazia a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Eu lembro que os meus amigos católicos paravam antes e eu continuava, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a versão católica não tem esse finalzinho do Pai Nosso, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas a igreja primitiva tinha pegado em Daniel 7 esse final para fechar a liturgia das orações, porque na verdade é uma promessa ali da visão de Daniel que o reino do Filho do Homem, ou Jesus, gente como a gente, o verdadeiro ser humano, ele é o poder, a glória e o reino para toda a eternidade. Que Deus abençoe. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você acha desse texto, o que você viu, segundo as nossas dicas, não vai falar achômetro, mas o que você tem interpretado aí. E também não deixa de curtir se você gosta de vídeos assim e compartilhar esse vídeo no grupo aí da tua igreja para bagunçar e começar uma boa discussão saudável. Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo. Mês que vem tem mais hermenêutica assim a fundo com software Logos. Tchau, gente!